Pronto, é porque isto aparece aqui o sinal e eu não vi. Poluição, isso, boa Joana. Temos mais uma Joana que vai entrar agora também. Ok, boa. E agora digam-me numa palavra, ou duas ou três, o que é que vocês esperam obter com esta palestra, com a partilha de hoje? Como é que vocês acham que se vão sentir no final? Daqui a uma horinha. Capacitada. Esperemos bem que sim. Satisfeitas, mais ferramentas. Sensível. Mais consciente. Com mais informação sobre sustentabilidade. Boa, Joana. Ok, então vamos a isso, vamos ver se isto vai acontecer ou não. A Raquel já conseguiu colocar a gravar? Já? Ok, boa. Então vamos lá. Então, eu gosto sempre de trazer aqui um bocadinho a minha história também para vocês perceberem porque é que eu estou aqui a falar destes assuntos. Se calhar algumas pessoas já conhecem algumas coisas, outras nem tanto. Eu vou fazer um resumozinho, algo mais breve, também porque a apresentação está longa e temos muitos conteúdos para partilhar. Então, no fundo, há ali um momento que eu gosto de destacar, não é? Salto logo do nascimento para 2011, porque de facto foi uma altura, mais ou menos há 10 anos atrás, uma altura em que eu teria ali 26, 27 anos, e que de facto tinha tudo aquilo que a sociedade e que a minha mãe, mais concretamente, me ensinou que eu deveria ter. Portanto, um ótimo emprego, e adorava o que fazia, os meus colegas de trabalho, tinha comprado uma casa perto da praia, isto na zona do Porto, que eu sou do Porto, e portanto supostamente tinha conquistado tudo aquilo que deveria conquistar, mas a verdade é que parecia que faltava ali qualquer coisa e eu não me sentia verdadeiramente feliz. Eu estudei Sociologia, mas sempre trabalhei na área de Informática, também foi sempre uma área que eu gostei muito, sempre gostei muito de tecnologia, mas havia ali qualquer coisa que faltava e eu na altura achei que era falta de organização e comecei a procurar montes de ferramentas, porquê? Porque eu não tinha tempo ao final do dia, então achava que se me organizasse melhor iria ter mais tempo. Claro que o problema não era a organização. Então, na altura, acabei por descobrir o minimalismo, que basicamente, e nós vamos falar um bocadinho também dele hoje, porque eu acho que tem tudo a ver com a cidadania, acabei por descobrir esse estilo de vida e, numa palavra, basicamente é nós descobrirmos o que é essencial e eliminarmos o resto. Então eu comecei pela roupa, pelos sapatos, porque era altamente viciada em compras e fui começando assim aos pouquinhos, até que tive esta ideia de criar o blog, no fundo para partilhar tudo aquilo que eu estava a viver de bom. Eu ganhei bastante qualidade de vida com o minimalismo, ganhei muita felicidade, passei a gastar muito menos tempo em todas as tarefas e portanto foi algo muito bom e no fundo o blog nasceu deste sentido de querer partilhar. E eu dei-lhe este nome do Anna Go Slowly, precisamente para ser quase uma lembrança do Ana, tu podes andar mais devagar, tu podes fazer isso tudo, mas mais devagar, porque de facto eu tenho esta tendência a ser muito acelerada, fazer muita coisa ao mesmo tempo, falar super rápido e portanto é algo que eu tenho que controlar no meu dia-a-dia. Apesar de ter sido sempre muito ligada às questões ambientais desde miúda, eu acho que tem muito a ver também com a forma como fui educada, apesar de ser menina de cidade, como os meus amigos costumavam dizer, tinha a minha família paterna ligada ao campo e ia sempre muito para lá e meu avô tinha animais e acho que foi isso também que depois contribuiu para eu me tornar vegetariana uns anos mais tarde e portanto houve sempre esta forte ligação. A verdade é que depois eu acho que com o dia-a-dia, esta coisa de tirar o curso, estar focada no emprego e tudo mais, fui-me desligando de certas coisas e portanto estava muito focada na questão do vegetarianismo e na questão de fazer a separação do lixo, mas só fazia isso. E também pelo facto da sociedade passar muito isso, que se fizermos isso já é suficiente, eu própria também estava um bocadinho tranquila. Então houve ali em 2016 um episódio que me marcou, que eu estava a olhar para os meus caixotes do lixo e pensei, eu tenho que fazer mais, a reciclagem só não basta. E portanto foi um bocadinho por aí que começa o projeto Lixo Zero Portugal, eu comecei à procura de informação, descobri o blog da Bea Johnson, o Zero Waste Home, e de facto decido trazer um movimento para Portugal, no sentido que não havia também, senti isso um bocadinho com o minimalismo, não se falava desse assunto em Portugal, falava-se noutros países, mas cá não. Então foi coisas muito práticas, criar um grupo de Facebook, começar por um lado a reunir pessoas que de certa forma já vivessem este estilo de vida, mas não lhe davam este nome, e por outro também pessoas que entretanto se fossem interessando e que quisessem também começar a partilhar algumas destas práticas, e foi um bocadinho assim. Entretanto as pessoas começaram a pedir também para fazer workshops e palestras, e a verdade é que eu adorava fazer isto tudo, mas começou a ser demasiado.
Eu na altura, em 2017, estava a trabalhar cerca de 12 a 14 horas por dia, depois ainda tinha o blog, tinha as aulas de yoga que também ainda comecei a dar entretanto, tinha o movimento de lixo zero e portanto era muita coisa. E acabou por correr mal, eu depois tive que me despedir, fiquei doente, portanto foi assim um processo de mudança muito grande entre 2017 e 2018, mas de facto sou grata à vida por esses desafios, porque foram esses desafios que me permitiram também estar aqui hoje e no fundo viver de uma forma mais plena, em que eu sinto que a vida profissional, ou seja, a Ana da profissão e a Ana da vida pessoal são a mesma pessoa, porque antes eu de facto sentia aqui uma distância um bocado estranha, quase às vezes até parecia que tinha dupla personalidade. E portanto no fundo é trazer esta vivência ao meu dia-a-dia, quer na parte pessoal, quer na parte profissional. E no fundo trazer-vos aqui, eu não quero que a apresentação seja muito teórica, porque eu acredito muito que esta parte da cidadania ativa tenha que ser prática, e por isso eu trago coisas muito práticas, mas claro que não poderia deixar de falar na definição em si, e também vocês já foram falando aqui de alguns conceitos muito importantes. No fundo, a educação para a cidadania visa então contribuir para a nossa formação, não é? Formação de pessoas que se tornem responsáveis, autónomas, solidárias, que conheçam e que exerçam os seus direitos e deveres, em diálogo, obviamente, e no respeito sempre pelos outros, com este espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, portanto, tendo sempre como referência os valores dos direitos humanos. E, portanto, esta é uma definição que está no site da Direção-Geral da Educação, que tem precisamente uma área, como vocês sabem, os alunos têm esta disciplina de cidadania e, portanto, tem uma área até bastante rica, que eu vos convido a visitar, com muita informação sobre o que é isto da cidadania. Depois a escola, eu acho que há aqui uma parte prática que falha um bocadinho, mas que também é isso que nós vamos falar hoje, porque eu acho que é mesmo a parte prática que está a faltar, porque parte teórica há e muito boa. E depois encontrei uma entrevista muito interessante da Lucy Marcus, que é uma CEO de uma grande empresa nos Estados Unidos, que trabalha na área de financiamento, e que ela diz-nos, foi uma entrevista no Jornal de Negócios, que diz que ser um cidadão ativo e empenhado, não é? Isto da cidadania ativa, é ser autêntico e empático. Considerar não apenas o que uma questão significa para nós, não é? Individualmente, mas também como é que afeta os outros. E ela diz-nos também que, no fundo, a cidadania ativa é lutar por aquilo em que acreditamos. E, portanto, eu achei que esta definição era perfeita, que eu não conseguiria definir de outra forma, porque é muito isto que eu acredito, é lutar naquilo que de facto faz sentido para mim. E, no fundo, a cidadania ambiental é, obviamente, tudo isto, mas dirigido mais para as causas ambientais. Eu acho que não se consegue separar muito bem uma da outra, porque eu acho que quando nós somos cidadãos ativos, acabamos por fazê-lo nas várias esferas, não é? E, portanto, por exemplo, no meu caso, embora eu esteja mais virada para esta parte do ativismo ambiental, eu não consigo separar as outras partes. E então o que acaba por acontecer, vamos imaginar, eu vou a uma loja, a um restaurante e até posso fazer uma sugestão qualquer que até tenha a ver com o menu, ou tenha a ver com a disposição das cadeiras, ou a disposição de, sei lá, de um store, às vezes coisas tão simples, ou de uma janela, e não tem provavelmente a ver com a questão ambiental, mas eu não consigo ficar indiferente. Então há pequeninas coisas que eu acho que depois nos transformam, não é? A partir do momento em que de facto nós descobrimos o que é isto da cidadania ativa. Para a questão ambiental, aquilo que eu quero te chamar aqui a atenção é esta questão importante que é, nós defendemos muito aquilo que amamos. Portanto, eu acredito que uma parte importante de nos tornarmos ativos, e mais dirigida aqui se calhar para as crianças, não é? Para os alunos, não é? Se eventualmente fomos professores, é muito esta questão do, mais do que chamar a atenção, de que o comportamento é errado, de que devíamos fazer isto ou aquilo, claro que isto também se aplica aos adultos, como é óbvio, é muito trazer esta ligação à natureza, não é? O passarmos mais tempo na natureza, fazermos as caminhadas, ou irmos à praia, ou irmos ao rio, se calhar fazer as caminhadas e aproveitar para observar os animais, ou até apanhar lixo, e portanto muito neste sentido de cada vez mais nos unirmos à natureza, porque quando esta união acontece, não é? E este amor e esta entrega, não é? De facto gostamos mesmo da natureza, não há como não a defender, e por isso é que eu acho que é muito importante partilhar isto nas escolas logo desde muito cedo. E no fundo trazer aqui uma primeira questão que eu queria que vocês refletissem um bocadinho sobre ela, que é: qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação para me tornar um cidadão mais ativo? Qual é a minha motivação para fazer algo que torne este espaço melhor? E pode ser muitas coisas, e de certeza que é diferente para todos nós. Pode ser simplesmente ter um estilo de vida mais sustentável, não é? E querer gastar aqui menos recursos ao planeta, pode ser contribuir para um mundo melhor, e no fundo também aqui esta questão de deixar um mundo melhor para os meus filhos, para as gerações futuras, enfim, para as crianças da minha família, da minha vida. Pode ser também uma questão de cuidar da minha saúde, não é? Falávamos há bocadinho da questão de fazer as caminhadas, estar mais na natureza, e isso acaba por contribuir diretamente também para a minha saúde. Pode simplesmente ser sentir mais leveza, sentir-me mais feliz, pode ser poupar dinheiro, que acontece, embora haja muitas vezes este mito associado que é um estilo de vida mais caro.
Na verdade, se eu for, dou este exemplo da natureza, não é? Se eu for fazer um passeio na natureza, isso é mais barato do que eu ir para um ginásio, não é? E, portanto, estou na mesma a fazer exercício físico. E, no fundo, pode ser ter mais tempo livre, por exemplo, porque há uma série de práticas que nós vamos também falar aqui hoje, que, embora não pareça, me permitam, de facto, poupar e ter aqui muito mais tempo livre, não é? E eu deixo aqui uma das minhas motivações, que já é há alguns anos, que no fundo é deixar o espaço onde eu vou melhor do que aquilo que eu encontrei. E eu sempre tentei fazer isto em todo lado, já desde muito miúda, sem sequer saber que isto estava relacionado. Vou dar o exemplo das casas de banho públicas, não é? Que são assim, eu acho que dos sítios piores que nós frequentamos, agora com a pandemia menos, mas, por exemplo, eu lembro na escola desde miúda que se eu chegasse à casa de banho e a casa de banho estivesse cheia de papel no chão, eu apanhava o papel. Obviamente pegava num bocado de papel, não é? Para não estar a pegar no papel diretamente, mas fazia isso. E, portanto, no fundo acaba por ser o que eu continuo a fazer, seja numa casa de banho, seja num restaurante, seja numa praia, seja num parque. E eu acredito que se todos nós fizermos isto, isto faz uma diferença enorme. Para já no nosso bem-estar, não é? Porque chegamos a um sítio e é extremamente desagradável se chegarmos a um parque, não é? Como esta imagem que eu tenho aqui, e ele estar completamente poluído, completamente sujo, nem nos dá vontade de ali estar, não é? Quando chegamos e vemos uma imagem como esta, ficamos logo muito mais tranquilos. E depois, no fundo, se tivermos de facto que limpar alguma coisa, é quase como se fosse uma espécie de voluntariado. Porque há muitas vezes esta coisa, e às vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem: olha, eu quero fazer voluntariado, como é que posso fazer? E às vezes o voluntariado é tão simples quanto isto, apanhar o lixo que está no chão. Claro que eu percebo que haja esta necessidade de fazer um voluntariado, uma coisa um bocadinho mais formalizada, como é óbvio, mas na verdade todos nós podemos fazer esta espécie de voluntariado. Eu gosto sempre de trazer esta imagem minha da praia, que é do Porto. Pronto, eu agora vivo na Costa Alentejana, sempre perto da praia, como é óbvio, o mar para mim é mesmo muito importante. E no fundo, porquê é que eu trago aqui esta imagem? Porque esta praia é a mesma praia. E como eu costumo dizer muitas vezes, eu não gosto propriamente de apanhar lixo, eu gosto é de ir à praia. Só que quando vou à praia e vejo este cenário, esta é a Praia da Aguda, é uma praia que devido às correntes, normalmente tem muita quantidade de lixo e também tem ali atividade pescatória, portanto muito do lixo também está ali mesmo, não vem pelo mar, portanto está ali mesmo da atividade dos pescadores. E normalmente chegava à praia e encontrava este cenário, não é? A fotografia é exatamente do mesmo sítio. Isto claro no inverno, como é óbvio. E muito do lixo que está aqui, posso-vos dizer que alguns não se consegue ver assim muito bem, mas por exemplo esta questão das luvas de limpeza, essas coisinhas brancas que se vêem aí, não é, quase assim muito fininhas, muitas vezes são sacos de plástico, os próprios pensos higiênicos, os tampões, muitas toalhitas também, que é uma coisa que aparece imenso, os cotonetes, portanto é uma quantidade de lixo enorme e a maior parte de facto provém de terra, não provém do mar, nós já vamos falar um bocadinho de alguns dados a seguir. E, portanto, se todos nós, cada vez que vamos a uma praia ou vamos fazer um passeio, se conseguíssemos apanhar, eu costumo dizer sempre, 3 peças de lixo, isso de facto já vai fazer uma grande diferença. Claro que não é o nosso trabalho limpar. Às vezes chegava a ouvir esse tipo de comentários, então a menina está a limpar, mas isso não é o seu trabalho. Primeiro que tudo, eu sei que não é o trabalho. E eu não vou tirar trabalho às pessoas que fazem este trabalho, que eu respeito imenso, e que de vez em quando até costumava conversar, precisamente para falar um bocadinho desta questão, e várias vezes os trabalhadores desta área me chegaram a dizer, a agradecer por aquilo que estou a fazer, porque obviamente que o que eu estou a fazer não nos vai tirar o trabalho, não é? Como estão a ver, é uma quantidade de lixo imensa. E no fundo, esta nossa atitude de estarmos a apanhar o lixo acaba por influenciar outras pessoas que vão passando, não é? Que é isso, é a melhor parte. Então, aqui há alguns dados, portanto, muitos deles provavelmente vocês também já sabem. Aquilo que se estima é que até 2050 haverá nos oceanos mais plástico do que peixe. Eu costumo dizer a brincar, ou vão arranjar uma forma de nós humanos começarmos a consumir plástico, ou então não sei muito bem como é que vai ser. 8 milhões de toneladas de plástico vão parar aos oceanos todos os anos. Todo plástico produzido ocuparia o território da China, portanto é uma quantidade gigantesca e estima-se que só 19% foi reciclado, portanto muito pouco ainda. Nos últimos 10 anos foi produzido mais plástico do que nos últimos 100, não é? Nós sabemos que o plástico é uma coisa extremamente, é um produto extremamente recente, não é? Ali dos anos 30, anos 40 e que de facto nos últimos anos tem sido usado massivamente. O plástico nunca desaparece, portanto o que acontece é que ele se vai partindo cada vez em pedaços menores. Às vezes quando nós vemos aquela informação de um saco plástico demora entre 100 a 350 anos a degradar-se, na verdade ele não se chega a degradar completamente. Portanto o que vai acontecendo é que ele vai se partindo em pedacinhos cada vez mais pequeninos. Aqui em relação à produção de lixo, estima-se que cada português produz em média 40 kg de lixo por mês, e 473 kg de lixo por ano, portanto tem muita coisa. Imaginem uma família de 4 pessoas, não é? A quantidade de lixo que não se produz.
Os peixes que consomem plástico, isto foi uma das coisas que eu descobri quando comecei a investigar estas questões que eu não fazia ideia. O que acontece é que quando eles consomem plástico, ficam com aquela sensação de saciedade, não é? Que nós sentimos quando estamos cheios, depois de comermos uma refeição, e eles não procuram alimento e, portanto, acabam por morrer à fome. Isto foi, de facto, uma das coisas que mais me chocou, porque eu não fazia ideia, não é? Portanto, o plástico, obviamente, que não alimenta, mas estando no estômago, dá essa sensação de saciedade. 70% do nosso planeta é água, e demasiado plástico, de facto, acaba no oceano. Esta expressão de deitar lixo fora, eu tenho já uma imagem assim também para mostrar, é muito curiosa, não é? Porque, na verdade, quando nós dizemos que vamos deitar o lixo fora, nós estamos a deitar o lixo fora da nossa casa ou do nosso apartamento para deitar numa outra casa que é o planeta. E, portanto, no fundo, o fora acaba por ser dentro, não é? O planeta e o oceano são os mesmos e são de todos nós. Na água, depois o plástico tem ainda também aqui outra particularidade, que ele funciona como uma espécie de ímã para as toxinas que estão na água, portanto, tudo que seja petróleos e outros químicos e tudo mais, acaba por ficar agarrado ao plástico e, portanto, quando os animais consomem esse plástico pensando que se trata de alimento, porque eles infelizmente não têm forma de distinguir, acabam por consumir também essas substâncias. E depois o que acontece é que o plástico vai subindo na cadeia alimentar até nós, não é? Nós comemos o peixe, ou no meu caso que sou vegetariana, que consumo sal, por exemplo, já se encontra microplástico no sal e também na própria água engarrafada e na água da torneira também. Estas imagens aqui têm um bocadinho a ver com esta questão do ativismo e da cidadania, da casa anterior onde eu vivia, precisamente para chamar a atenção desta questão do deitar lixo fora. Portanto, nós temos, eu costumo dizer, uma ferramenta de cidadania espetacular, que é o nosso telemóvel, o nosso telefone, que é uma câmara espetacular, nós temos sempre uma câmara connosco e, portanto, podemos usá-la da melhor forma possível. E uma das coisas que eu fazia sempre que ia passear o meu cão era tirar fotografias. E, portanto, tirei várias fotografias destas do contentor de lixo. As imagens que vocês estão a ver aqui, portanto, este é o contentor indiferenciado, mas a pouquíssimos metros havia um ecoponto, que normalmente não estava cheio. O que é que acontecia? De facto, as pessoas nem se davam ao trabalho de deslocar ao ecoponto e simplesmente colocavam tudo aí. Portanto, indiferenciado, vidro, papel, tudo. Claro que algum dele eu conseguia retirar e colocá-lo lá, mas muito era impossível, não é? Porque já estava lá dentro, já estava tudo contaminado. Então, o que é que eu fazia? Tirava fotografias, e cheguei várias vezes a enviar para a Câmara de Gaia. Portanto, eles já me deviam conhecer, sempre em anonimato, digamos assim, ou seja, mandava do meu e-mail pessoal, nem sequer identificava nos projetos, nem nada do género, porque acho que não faz sentido, não é? E no fundo mandei este e-mail com várias intenções. Uma delas, por exemplo, disse-lhes mesmo que eles deviam tentar sensibilizar as pessoas, sei lá, fosse através de deixarem alguma coisa na caixa de correio, através da conta da água, por exemplo, não é? Como tem lá, nós pagamos a taxa de gestão de resíduos, ter mesmo um panfleto lá, qualquer informação relativamente à importância de separar o lixo, eles próprios irem recolher com mais frequência, portanto era muito nesse sentido que eu enviava sempre, ou ligava, porque quando ligava era mais imediato, fazia muito isso também nas praias, quando apanhava uma grande quantidade de lixo que não conseguia eu sozinha levar para os contentores, aquilo que eu fazia era então tirar as fotografias ou ligar, e eles por acaso respondiam muito rapidamente. Na questão da sensibilização, eu penso que nunca chegaram a fazer, porque eu também não cheguei a receber nada no e-mail, mas no fundo, independentemente do que é que o outro vai fazer ou não, eu penso que é muito importante nós usarmos a nossa voz e, portanto, estarmos constantemente a contactar o Departamento de Gestão de Resíduos da nossa área de residência, porque de facto eles têm que fazer este trabalho. E muitas vezes eles não, se calhar, não recolhem mais vezes o lixo ou não fazem outras ações porque não sabem que é necessário. E nós, como lá está, como vizinhos, como se calhar as pessoas, por exemplo, que passeiam o cão, que acabam por andar muito mais na rua e vão para muitos sítios, acabam por ter consciência deste tipo de situações e, portanto, eu acho que devemos sinalizar, não numa de julgar, de chamar a atenção, de criticar, mas numa de facto sugerir práticas que se possam implementar. Então, o que é que podemos fazer mais? No fundo, trazer aqui esta parte das soluções, não é? Que é a parte mais positiva e que eu gosto de me concentrar. Esta questão da vida lixo zero, da vida zero waste, desperdício zero, no fundo, o que é esta questão do lixo, não é? E eu falo dessa questão no livro. O lixo, na verdade, é uma palavra que não deveria existir, porque se nós pensarmos bem, se nós reutilizássemos todo esse lixo aqui numa ótica de economia circular, vamos imaginar os resíduos orgânicos, não é? Que eu tenho em casa, que sobra das cascas, das vegetais, das frutas, eu utilizo para fazer compostagem, depois se calhar até tenho uma horta onde coloco esse composto, ou então dou a alguém que faça, não é? Esse mesmo trabalho, e portanto estou aqui a reutilizar. Imaginar que eu tenho se calhar um casaco ou até uns ténis que se estragam. Se houvesse nas marcas esta questão da economia circular, as marcas iam receber de volta esses materiais e, portanto, iam fazer se calhar novos sapatos,
novos casacos. E, portanto, aqui, se calhar a palavra lixo ia mesmo deixar de existir, porque tudo era reaproveitado. Então, no fundo, trazer um bocadinho esta questão de será que o lixo não poderia ser totalmente eliminado? E, no fundo, também será que nós conseguimos viver sem produzir nenhum resíduo? Eu gosto muito desta frase, que diz que, no fundo, o lixo é uma falha da imaginação. E é verdade. E isto nas escolas de design, não sei muito bem como é que estão hoje em dia os cursos de design, mas na verdade eu acredito que nesse tipo de cursos, não é, onde as pessoas de facto aprendem a produzir produtos, não é, a desenhar produtos, a parte do descarte, não é, a parte depois do lixo, deveria ser incluída logo no início, ou seja, eu nem sequer deveria ser autorizada a produzir um determinado produto se eu não conseguisse especificar exatamente como é que ele vai ser descartado e obviamente de uma forma que seja sustentável para o planeta. Portanto, isto é algo que de facto deveria existir em todo lado. Nós, como consumidores, aquilo que podemos fazer é exigir às marcas que o façam. Portanto, como o exemplo que eu dei antes, o meu casaco estraga-se e eu devo reclamar e reclamar, seja com a loja, seja com a própria marca, não é? Enviando um e-mail, com sugestões, enfim. Existem algumas marcas que o fazem, infelizmente são muito poucas, eu acredito que isto deveria ser mesmo a regra, não é? Todas as marcas terem esta hipótese de consertar o casaco ou então de fazer um casaco novo, por exemplo, até nos dar um vale de desconto para depois uma outra compra. E no fundo trazerem então aqui o estilo de vida Zero Waste, que eu acredito que de facto traz aqui, nestes 5 R's, traz muitas práticas que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia, não fazendo tudo, como é óbvio, e a Raquel partilhou há bocadinho coisas que entretanto começou a fazer, não temos que fazer tudo, mas há muitas coisas que podemos fazer. E estas coisas que nós podemos fazer devem de facto ser o nosso foco e não aquelas que nós não conseguimos, não é? Porque às vezes eu noto que as pessoas ficam de facto, oh Ana, mas eu ainda não consigo fazer isto e aquilo. Ok, não tem problema, foca-te naquilo que consegues fazer. Então, sendo que o primeiro R é recusar, e nós vamos já ver alguns exemplos práticos, recusar aquilo que nós efetivamente não precisamos, reduzir, como seres humanos, obviamente, que temos que consumir aqui uma série de coisas, se pudermos começar a reduzir um bocadinho tudo aquilo que nós usamos, isso vai fazer a diferença, não é? Porque somos muitos. Reutilizar, portanto, prolongar a vida útil dos objetos. Reciclar, portanto, fazer aqui a separação do lixo, que apesar de não ser algo que ainda assim gasta imensos recursos, é algo que obviamente devemos fazer. Claro que eu gosto sempre de focar as minhas apresentações e o meu trabalho nos 3 R's anteriores, mas obviamente que continuando a produzir lixo reciclável, não é? O papel, o vidro, tudo mais, as pilhas, as lâmpadas, o que for, tudo que seja separado, o plástico, devemos obviamente fazer essa separação. E depois o último R, rot, em inglês, que em português significa decompor, portanto, tudo que sobrar. Se conseguimos fazer a compostagem ou entregar a alguém que faça a compostagem, tanto melhor. Então, trazendo aqui alguns exemplos mais concretos. Primeiro, deixem-me-vos dizer aqui em relação ao recusar, que foi extremamente difícil encontrar a fotografia de uma pessoa super sorridente a dizer que não, porque geralmente nós associamos aqui o não sempre a uma coisa muito negativa, não é? E eu acho que nós portugueses ainda temos mais esse peso, porque somos um povo que gosta muito de agradar, que gosta muito de ser simpático, de receber bem os outros, e no fundo o não vem sempre aqui com uma conotação um bocadinho negativa. Então o que eu tento trazer aqui é, de certa forma, ressignificar o não. Na verdade, quando nós estamos a dizer que não, e se o dissermos de uma forma simpática, obviamente, e agradecendo, nós estamos, para já estamos a deixar muito espaço livre para que possamos dizer sim a muitas outras coisas que são mais importantes. Mas, acima de tudo, quando nós recusamos alguma coisa que nos oferecem, e eu dou sempre este exemplo, na minha anterior vida profissional, eu ia a muitos congressos, quer como participante, quer como oradora, e pronto, sabem como é aquele início, não é? Do check-in, e dão-nos sempre as pastinhas, os bloquinhos, as canetas, e eu recusava basicamente tudo, começava a ver as coisas, não preciso disto, não preciso daquilo, não preciso, e no final ficava com mesmo muito pouquinho. Claro que a senhora que me atendia geralmente ficava muito preocupada, então, mas isto é de graça, é para a menina, pode aceitar. E eu dizia sempre, agradecia, não é? E dizia que sim, que sabia que era de graça, mas que de facto eu não precisava. E muitas das coisas, até que precisava, o programa e tudo mais, eu tirava fotografia e depois tinha no telefone. Na verdade, quando nós estamos, por exemplo, a recusar uma caneta, nós estamos a dizer que nós não precisamos que sejam extraídos mais recursos do planeta, que sejam gastos mais recursos para produzir essa caneta e esse lápis, porque na verdade nós temos milhares em casa. Então, no fundo, nós estamos a contribuir para que o planeta seja mais sustentável, não é? Claro que não é de uma forma muito direta, mas em última instância, se todos nós recusarmos as canetas, por exemplo, vão ter que deixar de ser produzidas canetas, não é? E é um bocadinho nesse sentido. Claro que nós podemos fazer de uma forma mais direta e mais ativa, escrevendo e-mails, explicando até porque é que estamos a recusar, mas se não o quisermos fazer, o simples recusar já faz essa diferença. A questão aqui da redução, eu gosto de dar sempre o exemplo da água.
e nós sabemos que é um recurso escasso. Felizmente nós quando abrimos a torneira ainda temos água em Portugal, há de chegar o dia em que isso não vai acontecer e que vai ser água racionada, não é? Como já acontece em alguns países. Enquanto temos a água, temos esta hipótese, não é? Esta escolha. E aquilo que podemos fazer, em vez de, por exemplo, tomarmos um banho de 15 ou de 10 minutos, podemos tomar um banho de 5 minutos. E, por exemplo, uma forma engraçada de o fazermos, há temporizadores que são até muito engraçados, que podemos usar. E uma vez lembro-me que cheguei a estar num hotel que tinha uma ampulheta com uma ventosa e, portanto, depois dava para virar e aquilo tinha lá o tempo, acho que era 5 minutos. Mas podemos, por exemplo, escolher uma música que nós gostamos, que pode ter ali 5, 6 minutos e colocamos a música a tocar enquanto estamos a tomar banho. Obviamente, convém sempre fechar aqui a torneira quando estamos a ensaboar-nos, não é? Só aí já vamos poupar também uma grande quantidade e, claro, sempre que pudermos reaproveitar essa água, não é? Seja mesmo até na cozinha e tudo mais, quando estamos a cozinhar, aproveitar a água, por exemplo, para regar as plantas, por exemplo, ou para lavar o chão. Portanto, arranjar aqui forma de reduzir e também reaproveitar. Eu trago também com esta questão do reduzir o minimalismo, que falei há bocadinho, que no fundo é algo que eu considero que faz uma diferença enorme na nossa vida, não só pela qualidade de vida que nós também ganhamos, mas sobretudo pelo impacto ambiental. No fundo, o minimalismo, o que é que é? Esta questão de nós vivermos com o essencial e isto vai ser diferente de pessoa para pessoa, como é óbvio. Eu não tenho que viver com 10 coisas ou 20 coisas, não é? Se para mim for importante, se calhar, vamos imaginar que eu trabalho na área da moda, se calhar para mim é importante ter 20 pares de sapatos ou 20 casacos e para outra pessoa não será. Portanto, é muito adaptar aqui à nossa vida e, no fundo, o essencial é aquilo que nos faz realmente felizes, que nos faz sentir bem. E depois de identificarmos esse essencial, só temos, não é? Só aqui entre aspas, que eliminar todo o resto, que esta aqui é a parte um bocadinho mais difícil. Eu deixo sempre só aqui esta nota de que não é ascetismo, não é privação. Ou seja, nós não temos que fazer sacrifícios. Às vezes as pessoas perguntam, oh Ana, então mas não te custa viver sem isto ou sem aquilo? Claro que não me custa, porque se me custasse não fazia sentido. Portanto, é muito nós identificarmos o que é que faz sentido para nós e adaptarmos. E também consoante a fase da nossa vida. Eu já vivi, por exemplo, numa casa com muito menos do que a casa onde vivo hoje, porque fazia sentido na altura. Hoje em dia faz sentido algo diferente. Então é muito também adaptarmos aqui ao nosso próprio estilo de vida e à nossa fase de vida também. Então o que é essencial? Eu gosto muito desta frase, eu penso que já partilhei em novembro, quando estive em Odmira. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionarmos pessoas de quem não gostamos. Muitas vezes acaba por ser mesmo assim. Esta frase é do Dave Ramsey, ele é consultor na área financeira e ajuda as famílias americanas endividadas. Ele escreveu esta frase, obviamente, focando-se na realidade americana, que é um bocadinho não, muito mais consumista que a nossa, mas no fundo eu acho que esta frase também se adapta um bocadinho aqui a nós e traz um bocadinho esta questão da reflexão de será que quando eu vou comprar alguma coisa é porque eu preciso de alguma coisa, preciso mesmo disto, ou é porque eu de certa forma fui influenciada pela publicidade, fui influenciada pela minha prima, pela minha vizinha, e é um bocadinho trazer sair um bocadinho quase do piloto automático, e não, eu preciso mesmo disto, eu quero mesmo isto, e trazer então esta reflexão antes de simplesmente aceitarmos o impulso de ir comprar mais uma coisa e outra e outra. O reutilizar, como partilhei há pouco, esta questão do prolongar a vida útil dos objetos, muita questão do em segunda mão, comprarmos em segunda mão, o fazermos trocas, e eu tenho muito isto com a questão da roupa, esta camisola, por exemplo, é em segunda mão, este meu telefone é em segunda mão, o computador que eu estou a utilizar para partilhar é em segunda mão, e no fundo fazermos, não só comprarmos em segunda mão, mas fazermos como esta imagem que trago aqui, que foi de uma escola de Coimbra, que fez um evento de trocas. Espero que em breve se possa voltar a fazer este tipo de eventos, para além de estarmos a ensinar às crianças logo desde cedo que é possível nós termos coisas novas, porque obviamente todos gostamos de ter coisas novas, não é? De vez em quando podemos ter coisas novas, então não exigindo novos recursos ao planeta e portanto simplesmente trocando as coisas uns com os outros. Estamos também a ensinar aqui o valor da partilha e depois uma série de outras competências, porque no fundo estes eventos, e este foi o caso deste evento, foi organizado pelas próprias crianças, pelos alunos e não pelos professores, ou seja, esta questão do triar as coisas, o que é que está em bom estado, o que é que não está, quantas coisas é que podem estar, como é que vamos organizar as cores, se é por cores, se é por tipo, tudo que é jogos, tudo que é roupa, e portanto traz aqui depois há uma moeda de troca ou não, pode haver, ou simplesmente os alunos chegam lá e pegam nas coisas, portanto toda uma série de competências que de facto de uma forma lúdica, não é, e divertida, as crianças também conseguem aprender. O reciclar é algo que, como partilhei há pouco, não é algo que falo muito, não é? É importante obviamente fazer a separação do lixo
embora eu prefira concentrar-me sempre nos outros três, mas gosto de trazer sempre aqui esta questão, porque ainda se recicla muito pouco em Portugal e porque ainda vejo que há sempre aqui algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao plástico, que as pessoas muitas vezes acham que ainda precisam de lavar as embalagens. Claro que se for por uma questão de cheiro em casa, se tiverem muito tempo cheiro, obviamente que lavam, não é? Mas não é preciso lavar. Antigamente era preciso, hoje em dia as embalagens são todas lavadas quando chegam ao centro de triagem e, portanto, vamos também estar aqui a gastar mais água desnecessariamente. Na questão do vidro, vejo também que há muitas vezes esta dúvida de colocarem vidro de cerâmica, de louça que tínhamos em casa, não é possível, portanto é só vidro de embalagem mesmo. E depois em relação ao papel e ao cartão, vejo também muitas vezes esta dúvida em que se colocam caixas de pizza, guardanapos de papel sujos e lenços de papel, lenços da suar o nariz, e isso não pode ser colocado no papelão porque está a contaminar o papel limpo. Portanto, enquanto no plástico, o plástico pode ir sujo, que não há problema nenhum porque vai ser lavado, o papel tem mesmo que ir limpo. Depois aqui o último R, então, a fazer a compostagem. Este é o exemplo de uma escola que começou, então, tem cantina, esta escola, e eles começaram a recolher, portanto, as sobras e, no fundo, as cascas das frutas e dos vegetais para fazer a compostagem, então aqui a ter um workshop de compostagem, e depois esse composto que é gerado é utilizado depois na horta da escola, que eles também, entretanto, criaram, que por sua vez, tudo o que eles estão a plantar na horta é também utilizado na cantina. Portanto, aqui um exemplo de economia circular, em que não há lixo, e que de facto traz, de certa forma, desde muito cedo também este tipo de competências às crianças. O Kit Zero Waste, eu vou interromper aqui um bocadinho a apresentação para vos partilhar algumas das coisas. Poderia trazer muito mais coisas, eu tentei selecionar aqui as principais, porque senão depois também não temos tempo para tudo. Então, no fundo, a garrafa de água reutilizável, que também é algo que vocês de certeza que já conhecem, que estão fartos de ver, e às vezes há esta questão do, mas tenho que comprar uma garrafa de água, por exemplo, as garrafas de polpa de tomate, quando acabam, não é? É algo que nós podemos, por exemplo, lavar e voltar a utilizar. Aqui é a questão do vidro, é só porque pode ser um bocadinho mais perigoso, não é? Esta questão do transportar, e é um bocadinho mais pesado. Mas de facto é algo que nós podemos também reutilizar. Depois aqui este kit de talheres, que é algo que agora utilizo um bocadinho menos, com a pandemia, mas que antes utilizava bastante, porque acabava por viajar bastante, sobretudo a fazer palestras e workshops, e que no fundo tem aqui uma série de coisas que me permitem não utilizar os itens descartáveis, portanto o guardanapo de pano, os talheres reutilizáveis, pauzinhos de chinês e uma palhinha reutilizável. Muitas vezes também o que eu faço, aliás a maior parte das vezes, é pedir a bebida sempre sem palhinha, porque efetivamente nós não precisamos de palhinha para beber, mas pronto, tenho aqui, porque uma outra vez dá jeito. Gosto sempre de falar deste cinzeiro, o Beata Aqui, que é um projeto português. Eu não fumo, mas já fumei. Mas gosto sempre de ter este cinzeiro, precisamente para falar da questão das beatas, que é um problema, é um verdadeiro atentado ambiental. É das coisas que mais aparecem nas praias. E elas vão parar lá não porque as pessoas fumam na praia e deixam lá o cigarro, mas sobretudo porque vão através das sarjetas. E portanto, se nós pudermos oferecer a quem nós conhecermos que fume, podemos oferecer um cinzeiro destes, tanto melhor. Portanto, coloca-se aqui as pontas de cigarro e depois quando encontramos um caixote de lixo, é só virar. Depois tem aqui algumas coisas, isto é ótimo para levar os lanches, seja para o trabalho, seja para a escola, portanto, no fundo, qualquer saquinho de pano que tínhamos em casa serve, qualquer guardanapo. Eu acabei por comprar estes simplesmente por uma questão de praticidade, porque isto é super fácil de lavar, mesmo para o caso das crianças, quando às vezes suja e para não ter que comprar vários, não é? Para elas poderem levar para o dia seguinte para a escola, é só passar um pano úmido e já está. Estas películas também de cera de abelha, que são super práticas e que se moldam àquilo que nós tivermos, vou pegar aqui num frasco, e que também já são bastante conhecidas hoje em dia, há uns anos atrás é que era assim uma coisa um bocadinho estranha, portanto dá para embrulhar e acaba por substituir o papel de alumínio, a película aderente. Enfim, aqui este copo também, que é algo super prático, que eu já levei para muitos eventos onde estive, festivais, espero que voltem em breve, festas de anos, por exemplo, festas de aniversário, portanto é algo super prático, ainda por cima dá para dobrar e não ocupa espaço nenhum, ótimo também para o campismo, enfim, qualquer copo que tenhamos em casa na verdade serve. Os saquinhos das compras, que também eu acho que é algo que hoje em dia já toda a gente ouviu falar, felizmente que também os supermercados começaram a ter os saquinhos de rede das próprias marcas, claro que eles também foram espertos e foi algo que eles também começaram a vender, mas foi uma coisa boa, não é? Porque desta forma nós podemos deixar de utilizar aqueles saquinhos de plástico que muitas vezes só duram o tempo do supermercado até casa, mas que depois no planeta de facto duram centenas e centenas de anos e que muitas vezes são confundidos como alimentos pelos animais. Portanto, se nós pudermos utilizar os nossos saquinhos de rede, tanto melhor, ou então simplesmente, como eu costumo dizer, atirar a fruta toda para dentro do carrinho. Depois este saco aqui do pão,
Foi um saco que eu fui buscar à casa dos meus pais. É algo que eu utilizo sempre quando vou à padaria, seja a padaria diretamente, seja a secção da padaria no supermercado. Nunca tive problemas, nunca recusaram, mas também se recusarem, e depois eu normalmente costumo partilhar aqui várias estratégias, que é, para já, agir sempre com total confiança. Nós sempre fizemos compras daquela maneira. E se alguém perguntar alguma coisa, nós dizemos, então, mas o seu colega ontem vendeu-me assim, ou eu costumo vir aqui e o seu colega serve-me sempre aqui o pão. Se não, também costuma funcionar geralmente chamar o gerente. Sim, isso é uma regra, então chama o gerente, por favor, para eu esclarecer. Outra coisa que também, se isto não funcionar, estas duas, vocês podem se ir embora sem comprarem nada. Portanto, é uma forma de, vou só admitir aqui mais uma pessoa, é uma forma de também, lá está, deixar a mensagem bem vincada, bem forte, de que podemos ir ao outro lado comprar as coisas e certamente que são capazes de ficar ali a pensar uma ou duas vezes. Depois aqui coisas da cozinha. Acabei por substituir então as escovas não, as esponjas verdes e amarelas de lavar a louça, embora não pareça, aquilo é tudo plástico. E, portanto, acabei por substituir por estas alternativas. Esta alufa vegetal também pode ser utilizada no banho, como esponja. Ela é um bocadinho rija, mas depois de úmida fica mais suave. E depois esta aqui de fibra de coco. Esta até já utilizo há bastantes anos, porque me permite lavar bem as cascas dos vegetais e das frutas que eu, como consumo muitas coisas biológicas também, acabo por lavar bem e consumir a casca. Depois, as coisas da casa de banho, que normalmente foi uma área, normalmente deixo para o fim, até porque foi uma área que me custou um bocadinho mudar, no sentido em que há uns anos atrás havia muito menos coisas do que há hoje. Felizmente que hoje é um bocadinho mais fácil. A escova de dentes de bambu, eu acho que já toda a gente conhece. Eu que faço muitas limpezas de praia, posso-vos dizer que sempre encontrei imensas escovas de dentes na praia, que é uma coisa que nunca percebi muito bem, porque acho que ninguém vai lavar os dentes para a praia, mas a verdade é que apareciam e estavam praticamente em ótimo estado, estavam como novas, portanto só as cerdas é que estavam um bocadinho gastas, mas o plástico em si estava completamente intacto. Isto porquê? Porque é um plástico demasiado duro, não é? Aquilo nunca mais vai desfazer. Então se nós pudermos substituir por estas de bambu ou por umas de plástico que existem em que nós só tiramos a cabeça, substituímos a cabeça, tanto melhor. Depois também aqui a questão de passar para os produtos sólidos, no fundo, não é? Deixar os shampoos, o gel de banho, tudo o que é embalado e passar para os produtos sólidos. Estes sabonetes, estes são de cá, aquilo que eu tento fazer é também comprar sobretudo os produtos locais, não é? Porque essa é também uma forma de nós exercermos também aqui a nossa cidadania. E então eu comprava estes sabonetes na altura, quando vivia no Porto, comprava lá e depois comecei a comprar uma marca de cá, alentejana, e que, portanto, desta forma também estou aqui a apoiar a economia local. O que é que eu aconselho sempre a fazer neste tipo de produtos? Dividir, partir em, por exemplo, 3 ou 4 partes e usarem só um bocadinho, porque estes produtos têm tendência a desfazerem-se muito mais rapidamente comparativamente com os sabonetes normais. Depois aqui um shampoo sólido, que é assim, se calhar uma coisa um bocadinho mais estranha, embora hoje em dia já não seja tanto. No fundo, isto é como um sabonete, só fisicamente, porque os ingredientes não têm nada a ver. Portanto, são ingredientes próprios, tendo em conta o pH do cabelo, que é completamente diferente do pH da nossa pele. Portanto, como é que usamos isto? Molhamos o cabelo, molhamos a barrinha do shampoo e depois a barrinha umedecida passamos no cabelo, faz espuma, tudo normal, esfregamos e depois enxaguar. Portanto, exatamente igual. E estes são da Mind the Trash, que é uma loja portuguesa também, são produzidos cá, tudo com ingredientes também naturais, o que também é ótimo. E depois aqui o desodorizante também sólido, este também é uma marca portuguesa, é da Saponina, super fácil de aplicar, umedecemos um bocadinho e depois aplicamos diretamente nas axilas e depois isto acaba por derreter porque tem também óleo de coco e portanto rapidamente também adere. Mais coisas aqui da casa de banho, por exemplo, estas toalhitas desmaquilhantes, ou para limpar o rosto, assim ao final do dia ou de manhã, é algo que nós podemos fazer em casa, se tivermos restos de tecidos, por exemplo, os turcos, não é, das toalhas, roupa de flanela ou pijamas de inverno, que são assim mais quentinhos, quando ficarem velhos podemos usar para panos de limpeza e também podemos usar para isto, fazer aqui uma costurinha à volta e está ótimo. Depois aqui a parte da higiene feminina, que eu também gosto sempre de falar, não é? Nós, enquanto mulheres, acabamos por produzir também aqui um bocadinho mais de lixo todos os meses, então tenho aqui duas alternativas. Uma, os pensos higiênicos em tecido, e há muitas marcas que já fazem com restos de tecido, com tecidos orgânicos e tudo mais, e depois também aqui a questão do copo menstrual, que acaba por ser a alternativa ainda mais sustentável, porque gasta muito menos água para lavar, e também é algo que dura cerca de 10 anos, portanto é um copo que custa entre 20 a 25 euros e dura 10 anos, portanto é uma poupança também muito grande e acaba por ser também muito mais seguro. Depois tenho aqui algo que nós também podemos fazer, que é imprimir
Eu sei que estes autocolantes há muitos anos atrás, entregavam-se nos CDT, mas eles depois deixaram de ter. Não é preciso autocolante nenhum, nós podemos imprimir isto na internet com o tamanho certo, e é uma questão de ver mais ou menos, não é? Tendo em conta o tamanho da nossa caixa de correio, e depois arranjar um papel autocolante e pôr por cima e já está. Eu normalmente quando imprimo vários, porque às vezes, infelizmente, eles com a chuva e tudo mais vão-se desgastando, e também tenho alguns para oferecer, no caso também de algum amigo querer. Vou só passar aqui a apresentação mais uma vez. E, portanto, estes no fundo são assim alguns dos itens do kit. Deixar aqui alguns desafios também para as escolas e para as empresas. No fundo, para quem estiver em escolas, deixar estas questões, não é? Quanto lixo é que nós produzimos num dia, numa semana? Isto é uma atividade engraçada que se pode ter. Em vez de se deitar o lixo fora, deixar nas escolas até num sítio visível, por exemplo, na sala de convívio, no recreio, ou até numa sala de aula específica para o efeito, e ir juntando. E depois no final fazer mesmo esta atividade com os alunos, para contarmos o lixo, para pesarmos, para percebermos o que é que tem e depois a seguir perceber o que é que se pode eliminar, não é? E qual é que é o plano e o compromisso no sentido de todos, funcionários, professores e alunos, quererem de facto reduzir, não é? Porque todos eles também produzem o lixo. Depois ir, por exemplo, a esta questão dos lanches, e há várias escolas que fizeram isto e que até divulgaram nas redes sociais, de lançarem o desafio de lanches sem plástico. E, portanto, informar os pais, como é óbvio, do que é que vai haver esta iniciativa, do que é que também ajudar os pais no sentido do que é que eles podem utilizar, não é? Seja os tupperwares e tudo mais. Quando eu digo lanche sem plástico, é sem plástico descartável. Obviamente que os tupperwares, plástico reutilizável pode ser usado. Pronto, e dar essa informação aos pais e depois fotografar até os lanches dos alunos para depois divulgar isso também, para também que outras escolas possam, por exemplo, seguir o exemplo. Ver também esta questão da comida que é vendida nas escolas, seja através da cantina, seja através das máquinas de vending, não é? Que muitas vezes, para além da comida não ser saudável, ainda estão embrulhadas em muito plástico e, portanto, perceber aqui um bocadinho também que alternativas é que se pode utilizar. Visualizar, por exemplo, documentários sobre as questões ambientais e fazer trabalhos com os alunos ou fazer um debate e tudo mais. Aqui a plantação de árvores e outras espécies autóctones, no caso de se fazerem atividades, por exemplo, ao ar livre. Dar voz aos alunos, muitas vezes eles a sugerir. Muitas vezes o que acontece é que estas atividades nas escolas são impostas e não são questionadas, e é muito bom os alunos, eu vejo isso pelo meu trabalho nas escolas, eles gostam de participar, e gostam de participar no sentido em que participação à séria, isto é, de dar-lhes a voz completamente, eles poderem sugerir coisas novas para se fazerem, não é só nós partilharmos uma coisa, então, mas gostaram? Qual é a vossa opinião sobre isto? Não, dar mesmo, olha, o que é que podíamos trabalhar este tema, o que é que vocês gostavam de fazer, ou nem sabemos. Agora podemos trabalhar aqui vários temas. Que temas é que vocês gostavam de trabalhar? Portanto, dar a voz nesse sentido. As aulas fora de portas, já falei aqui um bocadinho, as aulas fora de portas acabam por, e algumas escolas acabam por seguir também este modelo, escolas um bocadinho diferentes, mas eu acredito que isto se pode implementar em qualquer tipo de escola. Acaba por trazer aqui uma forma de ensino muito mais prática, e nós sabemos também, adultos, o efeito que isso tem em nós retemos muito mais a informação, quando estamos a ver as coisas, a mexer nas coisas. Começar a recolher os materiais desde o início do ano, eu noto muito isso às vezes quando os professores também me contactam, esta coisa do fazer trabalhos na escola, trabalhos manuais com lixo da reciclagem, mas muitas vezes, alguns pais até já me disseram isto, eu até tenho que comprar porque não tenho nada para o meu filho levar, porque até já não usamos isso em casa. Isso não faz sentido nenhum, não é? Vamos começar a recolher o material desde o início do ano, e se não houver, vamos utilizar os resíduos existentes e aqui vamos também educar para a diversidade, que eu acho que é muito importante. Esta coisa dos trabalhinhos na escola serem todos iguais não faz sentido nenhum, porque as pessoas não são todas iguais. Porque é que nós, quando fazemos um desenho, vamos imaginar um boneco, não é? Vamos desenhar um boneco com materiais reutilizáveis, nós vamos desenhar o boneco todo igual, com 2 braços, 2 pernas. Há pessoas que não têm 2 braços, há pessoas que não têm 2 pernas, há pessoas que se calhar não conseguem mover-se da mesma maneira. Então, no fundo, ao utilizarmos também os resíduos que nós temos, as coisas que nós temos, acaba por ser mais sustentável, mas traz também esta diversidade, que é uma questão que eu acho que é muito importante para desenvolver a cidadania ativa desde muito cedo. E, no fundo, repensar também esta questão dos dias festivos. Será que tem que haver esta questão de fazer a prendinha para o dia da mãe, para o dia do pai, para o dia de não sei quê, para o dia da árvore, para o dia da primavera? Se calhar não faz muito sentido, se calhar faz sentido em certos dias de se falar na questão dos dias do ambiente, falar-se um bocadinho mais destas questões, embora eu acho que se deva falar sempre, mas pensar aqui um bocadinho nesta questão de repensar e não levar para esta questão do consumo, não é? Porque esta coisa de estar sempre a presentear alguém num dia específico traz-nos esta questão do consumo, e desde cedo estamos a ensinar isso às crianças, que quando alguém faz anos ou quando alguém
imaginemos, tirou uma boa nota, ou tem que ser presenteado com uma coisa física e não tem, pode ser uma experiência ou até simplesmente pode não ser nada especificamente, não é? Por exemplo, algumas imagens das que estão aqui fazem muito esta questão de utilizar o lixo, temos aí vários exemplos para produzir música, por exemplo, para fazer esculturas, para expor, para fazer mandalas e separar o lixo por cores, enfim, há muitas coisas que nós podemos fazer, transformar, por exemplo, as t-shirts velhas em sacos para compras, para pão, lanche, até se calhar aproveitar para fazer uma aula de costura sobre isso e partilhar estas iniciativas, no fundo, como já tinha dito há pouquinho. Para as empresas também há muitos desafios. Eu falo também de alguns deles nos livros e, no fundo, eu fui fazendo sempre um bocadinho este trabalho nas empresas por onde fui passando, às vezes sem ter até muita consciência, mas como sempre tive esta coisa do dar sugestões e tudo mais, fui fazer, às vezes era até um bocadinho chata, mas pronto, é algo que eu não consigo não fazer. No fundo, repensar o impacto da atividade das próprias empresas. Isto é algo que hoje em dia, mais uma vez, é como a questão da água, ainda é uma escolha, mas isto vai ser obrigatório, as empresas vão ter mesmo que ter uma política forte de sustentabilidade. Então, para já ainda é uma escolha, portanto, quem se puder ir preparando, tanto melhor, mas vai ser obrigatório. No fundo, repensar aqui a atividade da minha própria empresa no planeta, qual é o impacto. Por outro lado, repensar também o impacto de cada trabalhador, cada pessoa que eu tenho no meu escritório, não é? Qual é o impacto para o planeta. E tentar ao máximo minimizar esse impacto. Analisar, pois, obviamente, todas as questões relacionadas com o material, não é? Tudo o que nós podemos aqui reaproveitar, imprimir muito menos coisas, porque eu acho que ainda se imprime muito nas empresas, há muito papel que é mal gasto. Eu lembro perfeitamente nas empresas onde estava, que às vezes ia buscar qualquer coisa à fotocopiadora, se fosse um documento que era preciso assinar, por exemplo, e via lá montes de papel, que já tinha dias, depois dava para ver as datas, não é? E as pessoas imprimiam e afinal não iam buscar, portanto se calhar não é assim tão necessário imprimirmos tudo. Depois a questão da copa, da alimentação, também as máquinas de vending, o que há, o que é que se permite que haja na empresa, as sugestões que eu posso dar também como trabalhador, eu própria levar, eu lembro-me que fiz isto na última empresa onde estive, levava o meu copinho de café, na altura até levei um para mim e oferecia um a uma amiga minha, e depois no facto de nós estarmos na copa, porque a nossa máquina felizmente tinha a opção de tirar a bebida sem copo, as outras pessoas começaram a ficar curiosas, começaram a perguntar, começaram também a levar, porque eu acho que a maior parte das pessoas nem se lembra que existe lá a opção sem copo, então acaba por tirar o café, está na conversa, está distraído e faz tudo automático. A questão mesmo então de toda a gestão de resíduos, muitas vezes há separação dos resíduos na copa e não há na parte do open space, que é muitas vezes onde as pessoas comem mais, porque até comem em frente à secretária, portanto repensar esta parte também. A questão dos próprios transportes mesmo, isso tem tudo a ver com a empresa, não é? Esta questão até como é que os trabalhadores chegam ao trabalho, isto tem um impacto gigante, mesmo o tempo que passam no trânsito, depois está muita gente no mesmo sítio, eu lembro-me que havia uma empresa próxima da minha que chegaram depois a disponibilizar autocarros em que de facto as pessoas não tinham que se preocupar com esta questão do carro e isso foi espetacular, porque as pessoas descansavam mais e depois também não havia esta questão do impacto ambiental. Fazer mesmo ações de voluntariado, nas mais diversas áreas, fazer ações ambientais, é muito importante para despertar para estas questões, uma própria newsletter interna da empresa que também traga todas estas questões, às vezes de sustentabilidade, que as empresas fazem, mas que não divulgam com os seus colaboradores e que também não faz muito sentido. E depois apostar na formação dos colaboradores, não só aquela formação obrigatória e que tem que ser e que está relacionada com a nossa área de trabalho, mas esta formação também, porque não, para a cidadania e ligado também com esta parte do nosso papel ativo enquanto cidadãos. Mais boas práticas, então, esta questão de beber água da torneira, já falei, e nós temos ótima água em Portugal, e os testes extremamente rigorosos, até muito mais rigorosos, e já foram feitos vários estudos sobre isso, do que a própria água engarrafada. Claro que depois aqui, dependendo da zona do país, pode haver zonas em que o sabor não é assim tão bom, o que nós podemos fazer é então comprar filtros, e há muitos filtros que podemos colocar debaixo da torneira da cozinha, ou que podemos usar em jarros, enfim, há várias aqui alternativas. Não podendo utilizar, eu digo sempre, é melhor comprar um garrafão de água do que estar a comprar garrafinhas de água pequenina. Portanto, há sempre algo que nós podemos fazer. Podemos não fazer tudo, mas podemos sempre fazer alguma coisa pequenina. Aqui esta questão do dar exemplo, já falei muito, não é? Desta questão do apanhar lixo. Na imagem de cima, é com um grupo que eu costumava fazer a limpeza todas as semanas quando vivia no Porto, e em baixo são imagens minhas simplesmente das caminhadas com o meu cão, o que eu fazia sempre, tirava e depois partilhava nas redes sociais, lá está, muito para mostrar esta questão de que qualquer pessoa pode ir e qualquer pessoa pode apanhar. Aqui também foi uma mandala que nós fizemos, às vezes as pessoas quando veem esta imagem geralmente até me perguntam, oh Ana, então mas sobretudo os alunos, oh Ana, mas vocês pintaram este lixo todo que está aqui? Não pintamos, este lixo foi mesmo apanhado assim, é um bocado estranho, não é? Porque de facto o plástico tem imensas cores diferentes. Esta praia em Vila Nova de Gaia é uma praia que tem mesmo muito lixo, porque fica ali por baixo da Ponta Rábida,
e de facto tem, devido às correntes, apanha ali uma quantidade enorme de lixo e portanto nós apanhamos isto em pouquíssimo tempo. E estávamos um grupo até relativamente pequeno e portanto depois fizemos aqui uma mandala, isto depois foi levado para uma exposição que depois foi feita no Porto, precisamente para alertar para esta questão do lixo. Depois aí na outra imagem da direita, em 3 quilómetros de praia, portanto nós apanhamos 2.615 cotonetes, 343 palhinhas e 303 chupa-chupas, portanto uma quantidade enorme. Nós contámos sempre o lixo e depois deixávamos até essa informação escrita precisamente porque eu acho que nós não temos a noção da quantidade e então fazíamos dá um trabalho imenso contabilizar no fim e custava mesmo aquela coisa de estar ali a mexer no lixo, mas de facto nós achávamos que era importante ter depois esta informação também. Pronto, aqui um grupo que normalmente costuma apanhar então as pontas de cigarro especificamente, que de facto é um atentado ambiental, como eu costumo dizer, e há vários projetos muito interessantes, o próprio Beata aqui que faz os cinzeiros também faz muitas recolhas de lixo e eles até arranjaram uns bidões, que eram os bidões de produção de cerveja e são transparentes e é espetacular porque tem a medida por fora e portanto, e para além de serem também transparentes dá perfeitamente para as pessoas que estão a participar na ação, mas mesmo também quem está à volta, ver a quantidade portanto, dos litros, porque aquilo tem litros, os litros de beatas que se apanhou e portanto também é aqui uma forma de chamar a atenção. Depois aqui uma campanha que eu fiz com um amigo meu que também é ativista e que tem um movimento que se chama Não Lixes, um bocadinho esta questão da cidadania, trazer-vos mais um exemplo de cidadania. Portanto, nós lembramos, tiramos ali 2 dias da nossa vida, isto já foi em 2018, e eu não fazia ideia que havia muito lixo associado aos peregrinos que vão a Fátima, não fazia ideia, também como não sou muito ligada à religião, mas a verdade é que fazem, e então nós apanhamos 753 garrafas em 44 km que fizemos em 2 dias, e nós levamos um saco transparente de propósito, tivemos que arranjar um saco de plástico, aqui não pode ser um saco reutilizável, precisamente porque nós íamos passando e nós fizemos de propósito, nós fomos no sentido contrário aos peregrinos, portanto fomos no lado errado da estrada, digamos assim, e fomos apanhando as garrafas e foi incrível ver a reação das pessoas. Tivemos uma ou outra pessoa que nos reconheceu, mas a maior parte até nem nos reconheceu, associada aos projetos que nós tínhamos. Mas as pessoas agradeceram-nos imenso, batiam palmas, muitas diziam que não iam atirar mais lixo para o chão e, portanto, nós fizemos isto sem apoio algum, de câmara, nada. Simplesmente o que nós na altura pedimos às câmaras foi para colocarem mais contentores ao longo do percurso, para as pessoas não terem precisamente esta justificação de não há contentores, vou atirar para o chão, foi a única coisa que nós pedimos e depois fizemos isto. E pronto, foi simplesmente algo que nos lembramos e que eu acho que a atitude muitas vezes faz a diferença. Não é preciso abrir a boca, nós não precisávamos de abrir a boca, é simplesmente apanhar. E eu muitas vezes, agora com a pandemia não faço, mas antes fazia muito isto com as beatas. Via alguém a fumar e a pessoa atirava para o chão. E eu muitas vezes dizia, das duas uma, ou dizia, olha, desculpa, deixa eu cair uma coisa. E as pessoas ficavam preocupadas, deixei cair a carteira, qualquer coisa, e não. Depois viam que era uma beata, ficavam. E cheguei a fazer também, das pessoas tiravam a beata para o chão, eu ia ao pé das pessoas, apanhava e punha no lixo, não dizia nada. E nem olhava para a pessoa, chegava lá, pegava na beata, e claro que as pessoas ficavam assim um bocadinho constrangidas, mas é mesmo, a ideia é mesmo essa, não é? Que é para as pessoas repensarem, porque eu acredito que muitas vezes atiram para o chão mesmo numa de isto vai-se desfazer, isto é papel, isto não tem problema, e na verdade não é. Pronto, no fundo muito esta questão do dar o exemplo, não é, que eu falo sempre e que eu acho que é muito importante, sobretudo também quando somos pais, quando somos educadores, não adianta eu estar a dizer uma coisa e a fazer outra, não é? Portanto, esta questão do dar o exemplo para mim é muito importante, não utilizar então os descartáveis, sempre que nós pudermos recusar a tal palhinha, o talão, o saco, o consumir os produtos biológicos, locais, nacionais, já fui falando também sobre isto, usar o que já temos, ter sempre uma atitude amorosa, não é? Quando estamos a dar as sugestões, quando estamos a recusar e no fundo mostrar as vantagens deste estilo de vida sem impor. Estas imagens que eu pus aqui não foram tiradas de propósito, portanto isto foi numa altura com um grupo de amigos que volta e meia nós fazíamos, antes da pandemia, fazíamos assim uma espécie de retiro, juntávamos assim no fim de semana e fomos fazer umas caminhadas numa zona muito bonita. E claro, sempre que eu vou fazer uma caminhada não consigo não apanhar lixo. E este saco azul de plástico eu apanhei na caminhada, eu costumo dizer, eu encontro sempre sacos para apanhar o lixo e pronto, e depois esta minha amiga acabou por tirar umas fotografias e pronto, eu acabei por incluir aqui também. Inspirar o exemplo aceitando o outro. Eu ia ler uma passagem do meu livro, mas nós já vamos assim um bocadinho adiantados de tempo, mas no fundo é uma passagem do livro que fala um bocadinho nesta, eu falo dos meus amigos e falo muito desta questão da diferença, que tenho amigos que alguns usam descartáveis, outros não fazem a separação do lixo. Uma vez eu até fui jantar a um clube de caçadores
e sou vegetariana e fui na mesma. Tenho amigos que são produtores de carne, por exemplo, e que continuam a ser meus amigos, e portanto eu acredito muito que é por aqui que nós conseguimos a diferença. Porque se nós nos relacionarmos só com pessoas exatamente iguais a nós, como é que a mudança vai surgir? Não é? Não vai. Esta questão do comprar é votar, e eu acho esta questão tão importante que lhe dediquei um capítulo inteiro no meu livro, porque de facto nós esquecemos muitas vezes que quando nós estamos a ir a uma loja, a um supermercado ou o que for, nós basicamente concordamos com todas as práticas daquela empresa, daquela marca. Ou seja, vamos imaginar uma marca de roupa. Sempre que eu vou a uma loja comprar uma determinada peça de roupa, eu basicamente concordo com tudo. A forma como são produzidas as roupas e os salários que estas pessoas ganham, se há sofrimento animal ou não, eu também estou a concordar com isso. O valor que as pessoas recebem, não é, que estão a produzir, todos os materiais que são utilizados e como é que essa extração é feita no planeta, como é que é toda a produção, depois como é que é distribuído o produto, como é que ele está nas lojas, como é que os próprios trabalhadores das lojas são também tratados, ou seja, no fundo, eu estou a dar o meu voto a essa empresa. Eu estou a dizer sim, eu concordo com tudo aquilo que vocês fazem. E quando nós pensamos na compra desta forma, se calhar já não vamos conseguir comprar nos mesmos sítios, ou pelo menos não vamos conseguir comprar tantas coisas. Eu costumo dizer muitas vezes, claro que nós não conseguimos mudar a nossa vida toda de um dia para o outro, nem que quiséssemos. E no fundo aquilo que nós podemos fazer é, por exemplo, comprar menos, não é? Esta questão da redução. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou a uma cadeia de fast fashion e se calhar compro uma peça de roupa todas as semanas. Se eu conseguir e claro, obviamente, deixar sugestões também nestas lojas, que embora não tenham as melhores práticas, nós também gostamos de consumir as coisas de lá, porque gostamos, porque nos identificamos, seja com o que for, também deixar estas sugestões. E no fundo, neste seguimento, eu trago-vos aqui e-mails, eu normalmente faço muito isto também, através das redes sociais, através do meu blog, criar e-mails tipo, que nós podemos enviar todos juntos, quando eu digo todos juntos é porque lança-se uma campanha e naquele curto espaço de tempo, seja uma semana, até um mês, as pessoas vão enchendo as empresas de e-mails. E, por exemplo, eu fiz esta questão para as editoras, porque descobri, não desconheci esta realidade por completo, mas descobri, por causa de ter um livro, não é, de ser autora, quando me enviaram um e-mail a dizer que o meu livro, como é que foi, já nem me lembro bem, mas como a unidade do meu livro ia ser destruída. Bem, vocês não imaginam a minha cara quando eu vi aquele e-mail. Contactei logo a editora e disse, como assim vai ser destruído? O livro se estiver mesmo em muito mau estado, eu quero receber o livro, todos os livros que estiverem destruídos eu quero receber, porque eu utilizo, nem que às vezes posso dar a professores ou fazer coisas de arte com os miúdos nas escolas, eu reutilizo de qualquer maneira, eu não quero é que vá parar ao lixo. Pronto, e então começou essa saga de investigar este assunto e de facto percebi que as editoras, as livrarias, primeiro, não podem vender livros danificados, mesmo que às vezes seja só um dano pequenino, e as editoras muitas vezes acabam por destruir estes livros. Quando eu digo destruir, vão para a reciclagem, como é óbvio, mas para mim, neste caso, a reciclagem é quase como deitar ao lixo, não é? Porque nós estamos a inviabilizar a utilização destes livros que poderiam ser lidos na mesma, porque estão próprios para ler, porque podiam ser partilhados com pessoas que, por exemplo, não têm acesso a livros e tudo mais. Mas isto, enfim, dava aqui uma questão, muitas questões que eu podia partilhar, mas o sistema de facto está montado é que seja mais vantajoso eu dar este material para reciclagem, porque recebo também em função disso, dos quilos, enfim, e tudo mais. E, portanto, na altura aquilo que eu fiz foi fazer um e-mail para as editoras, questionar o que é que acontece aos livros que, seja os manuseados, portanto, são aqueles que se danificam nas livrarias, seja aqueles que não são vendidos, porque não tiveram saída, aqueles que têm erros, que vêm com erros da gráfica, portanto, nesse sentido de perguntar, enquanto leitor, enquanto consumidor, eu quero saber o que é que acontece a estes livros. E muita gente enviou. E algumas editoras, depois as pessoas foram partilhando comigo as respostas e algumas editoras não acharam piada nenhuma, não é este? Lá está, nós temos este direito de questionar, porque nós compramos os livros. As editoras existem porque nós compramos os livros. Se nós deixarmos de comprar livros, as editoras deixam de existir. E, portanto, é muitas vezes nós colocarmos neste papel de poder. Nós temos um poder gigante, só que esquecemos dele. Por muitas circunstâncias, não é? Porque eu acredito que maioritariamente porque a vida é muito corrida e porque temos muitas preocupações. Aqui o e-mail para os bancos, um bocadinho a mesma coisa, não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa de uma amiga minha, a Ana Macielo, que tem um projeto que se chama Hero to Zero. Ela foca-se muito na questão do desperdício alimentar, mas é uma ativista nas causas ambientais e, portanto, fala de muitas coisas. E ela há pouco tempo fez também um template para enviarmos aos bancos no sentido de perceber o dinheiro que nós temos no banco em que é que ele é investido.
porque esta política de investimento não é transparente na maior parte dos bancos e, por exemplo, nós poderíamos querer saber se aquilo não é utilizado na indústria do petróleo ou se não é utilizado para armamento, o que for, não é? Esta questão de haver uma transparência por parte das entidades de especificarem exatamente o que é que está a ser feito com o nosso dinheiro e, portanto, também existe esse template e vocês também conseguem encontrar nas redes sociais, enfim, no fundo, aqui muitos outros templates que nós podemos criar e que vamos criando muito também no Grupo Lixo Zero Portugal, porque nós temos de facto este direito e se nos unirmos, não é? Se todos juntos enviarmos o e-mail, sabemos que isto vai ter um impacto também muito maior. Concluindo, que a apresentação já vai longa e eu ficava aqui muito mais tempo a falar. Começar sobretudo a mudança em nós, não é? Estas pequeninas coisas, não precisam de ser coisas gigantes. O facto de nós começarmos a mudança por nós e começarmos a só o fazermos e alguém da nossa família, do nosso círculo começar a ver, isso já vai fazer a diferença, não é? E nós não precisamos de estar a apontar o dedo e estar a dizer, porque as pessoas já vão ver, claro que se calhar há pessoas que se vão interessar, outras que não, mas é também respeitar o espaço do outro. E no fundo inspirar sempre os outros, não é? E dar esta questão do exemplo. E claro que depois, em função também do trabalho que nós, da atividade profissional que nós tivermos, também podemos influenciar os nossos colegas no trabalho, o que é ótimo. E no fundo, ter este respeito por nós também, este compromisso de uma mudança e um passo de cada vez. Vamos imaginar, das coisas todas que falamos aqui hoje, vocês escolham só uma coisa. Porque eu digo sempre isto, que é um bom hábito leva a um bom hábito, assim como um mau hábito leva a um mau hábito. Portanto, este ciclo vicioso dá para o lado bom e para o lado mau. E, portanto, começar devagarinho, porque naturalmente eu utilizando a garrafa de água reutilizável, depois vou ter vontade de usar mais uma coisa e depois mais outra. E vou fazendo também de uma forma sustentável em relação a mim mesma, não é? Para não me obrigar a fazer tudo. Desenvolver o maior contacto com a natureza e eu acredito que o segredo está aqui. Porque era o que vos dizia, por exemplo, mesmo esta questão da ligação com os animais. Eu sei que me tornei vegetariana porque eu sempre tive uma ligação muito forte com os animais. Se calhar se eu não tivesse tido isso na minha infância, se calhar não me teria tornado vegetariana. E, portanto, eu acredito muito que esta ligação traz, de facto, aqui um efeito muito positivo neste sentido de querermos defender, então, a natureza. Cuidarmos daquilo que é de todos, porque nós esquecemos, muitas vezes é como se estivéssemos a varrer a nossa casa, não é? E varrêssemos o lixo para fora, já saiu da minha casa, mas na verdade eu estou a colocar na outra minha casa, não é? E é um bocadinho, quando temos esta consciência de que a casa, o espaço comum é de todos, eu acho que não há como voltar atrás e não há como continuar a tirar papel para o chão ou que não há como ir a uma casa de banho pública e não apanhar o papel que lá está, porque aquilo também é nosso, é como se fosse a minha casa, pelo menos é isso que eu sinto sempre que vou a algum sítio, é que esse sítio também é a minha casa. Não existe deitar lixo fora, não é? Esta questão que nós falamos. Eu quando penso nesta imagem, nesta frase, penso sempre naquela imagem dos caixotes de lixo, das fotografias que eu tirei, aquilo, eu ficava mesmo com dores de barriga sempre que passava por ali, mas no fundo é isso, não é? É um planeta e o oceano de todos e comprometemos com uma mudança já hoje, qual é que vai ser? Portanto, neste sentido do passinho de vocês escolherem uma coisa. Pronto, e terminar com esta frase, que é uma frase que eu gosto muito, que é acreditar que de facto a mudança começa em nós, começa em mim, começa em ti, começa em cada um de vocês, nestas pequenas coisas então que nós podemos fazer. Muito obrigada pela vossa atenção, alonguei-me um bocadinho, queria deixar então este espaço agora para todas as questões, sugestões que vocês tiverem, podem abrir o microfone e partilhar, ou podem escrever no chat também. Obrigada. Olá, eu sou a Joana e queria agradecer porque a Ana foi um exemplo de consistência para mim. Eu uma vez tentei enviar-lhe um press kit com uma revista e a Ana mandou-me uma e-mail dizer não, obrigada, se quando tiverem a versão online e digital eu irei aceitar e terei muito gosto em ler. E o tema era sobre sustentabilidade da revista, mas ainda assim esta recusa foi um exemplo de consistência e eu lembro-me que isso me marcou na altura. Isto não foi combinado agora. Não. Mas foi um exemplo de consistência porque, pronto, de facto, e o e-mail dizia isso mesmo, faz parte daquilo que eu trabalho, que o meu livro é, e portanto não vou aceitar obrigada. Pronto, e na altura, e já contei esta história várias vezes porque acho muito interessante. E o ponto número 2 era esse, eu acompanho nas redes sociais e acompanhei um post que tinha feito a propósito das editoras e dos livros e queria perguntar depois como é que isso ficou resolvido enquanto autora, se devolveram alguma coisa, se deram alguma justificação também pela temática do livro. Não devolveram nem vão devolver, porque na altura o que eles me disseram é que o sistema está montado de tal forma que ele é tipo uma linha de montagem em que os livros entram todos e eles não conseguem separar os livros de alguns autores que queiram os livros, portanto não há hipótese.
E eu ainda pensei aqui em criar uma petição, mas entretanto, até tenho que divulgar isto, o PAN está a tentar levar isto à Assembleia da República, portanto, para que as práticas sejam alteradas. Isto era espetacular, não sei se eles vão conseguir, eu espero bem que sim, porque de facto o sistema está montado de uma tal forma que compensa muito mais às editoras deitarem os livros fora do que às vezes até os venderem, porque o facto de eles terem os livros também guardados, vamos imaginar que agora as livrarias também começam a enviar para as editoras os livros danificados. Aquilo, primeiro que tudo, conta como ativo para a empresa, portanto é logo uma despesa enorme. Depois tem que ter espaço de armazenamento e o armazém está preparado para ter aquele número de livros, não é? Porque depois estão sempre a produzir livros novos. Portanto, eles não conseguem e depois eles recebem bastante dinheiro, é um incentivo muito grande para os reciclarem. E, portanto, é muito complicado. O que eu descobri, que tenho que partilhar, que ainda não partilhei, estou a escrever precisamente sobre isso, descobri muitas editoras pequeninas que têm práticas espetaculares, que fazem estas feiras de manuseados, vendem a um preço mais baixo, portanto, as editoras pequeninas ainda o conseguem fazer. As grandes é muito complicado, mas lá está, esta luta não vai ficar aqui, eu vou Essa história continuar de eles sempre. receberem, eles recebem, é porque pelo lado de quem faz a reciclagem é que paga as editoras para receber as toneladas de papel, neste caso? Isso eu por acaso não sei o incentivo de que parte é, não sei se, mas a partir do governo, ou deve ser por aí, isso não perguntei. Sei que fiquei chocada, porque na altura também falei com um jornalista do Público que teve a investigar esta questão, ele depois publicou uma matéria, já estava a investigar há alguns anos, e ele disse-me que acha que as grandes editoras deitam mesmo, grande parte dos livros vão parar ao lixo. Eu quando soube isto fiquei... As grandes, as pequenas não, mas as grandes sim, porque lá está, a própria indústria das editoras é fast também, é o fast book, porque eles hoje em dia publicam os livros mais ou menos para estarem nas livrarias entre 2 a 3 meses. Isto é chocante, não é? É chocante. E por isso é que muitos vão fora porque não vendem. E isso é ridículo, não faz mesmo sentido nenhum. Para já, se calhar, deviam ter uma consciência maior quando publicam, se calhar só deviam publicar algo quando sabem que vai mesmo ser vendido. E depois tinham que ter uma alternativa. Se querem esta velocidade, têm que ter uma alternativa. Depois há toda esta questão das doações, as instituições para receberem têm que pagar também o IVA, muitas instituições não têm esse poder económico, portanto, isto está mesmo montado de forma a que a coisa continue desta forma. Pois, eu também é um tema que nunca tinha refletido e foi através da publicação que fez é que comecei a pensar sobre o assunto e é de facto escandaloso mesmo. É mesmo. Obrigada. Obrigada, Joana. Bem, não sei se haverá mais alguma questão dos participantes. Eu tenho sempre esta dificuldade com a Ana, já na outra palestra isto me aconteceu, em que eu vou tirando notas, vou levantando aqui algumas questões para perguntar a seguir e a Ana vai abordando os assuntos todos a seguir à frente. Ainda bem, Então eu fico é um sem sinal. Eu tinha aqui, quando falou das escolas, que boas práticas então é que ela poderia nos dar de sugestão e a seguir ela mete-nos um slide com tudo isso. E portanto, isto tem ido sempre acontecendo e eu fico aqui com muito pouca conversa para a Ana. Referir que fiquei bastante sensibilizada com a questão da água da torneira, é um assunto que a mim me toca muito e portanto promover o consumo da água da torneira para mim é sempre uma felicidade. A união à natureza também é muito importante e, portanto, congratulá-la por ter mudado para a Costa Alentejana, foi realmente uma das suas melhores opções. Exato, pois foi. Ainda bem que a conhece, que realmente fiquei muito feliz por saber. Agradecer aqui também à engenheira Filomena, porque é ela a nossa técnica responsável pelo setor de sensibilização ambiental e, portanto, é sempre ela que tem estas ideias e que dinamiza estas ações e que nos consegue trazer aqui estes temas tão importantes e fundamentais. E também à engenheira Helena, que é a chefe de divisão e que, portanto, também tem aqui um controle nisto tudo. E não sei se elas querem dar uma palavrinha também, agora no fim. Tem o microfone desligado. Eu a única coisa que quero é agradecer à Ana, é sempre uma inspiração ouvi-la e agradecer a todos os presentes. Obrigada, Filomena. Ana, eu espero sinceramente que a próxima palestra já seja presencial e que possamos estar juntos para uma maior convivência. Ainda mais agora aqui tão perto de nós, está bem? Pois é verdade. A todos a presença, não sei se há mais questões, mas
Então, Eu também queria agradecer a todos mais uma vez, porque eu acredito mesmo que o tempo é o recurso mais importante que nós temos, portanto só por isso agradeço-vos imenso, ainda por cima porque eu portei-me mal e demorei aqui mais um bocadinho, e também dizer-vos que se tiverem alguma questão que depois queiram mandar por e-mail, porque às vezes acontece muito, não é? Quando começamos a fazer alguma coisa, temos esta dúvida e aquela, portanto sintam-se completamente à vontade para enviar um e-mail, uma mensagem através das redes sociais, completamente à vontade, está bem? Obrigada mais uma vez. obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada. E fiquem bem. Beijinhos para todos. Beijinhos.